você sabe que tem promessas de Deus na sua vida, só que você não vê essas promessas chegarem, essas promessas se realizarem. Você tem orado a Deus, você tem clamado a Deus, mas parece que Deus não está ouvindo, não é verdade? Eu quero falar sobre as demoras de Deus. Essa mensagem é para você. Fique conosco nesse vídeo. Eu quero já tranquilizar o teu coração e te dizer que isso não só acontece com você, isso acontece com todo ser humano. Todos nós, em um momento ou outro, pensamos ou imaginamos ou presumimos que Deus está demorando. Mas veja o que diz aqui a palavra de Deus. O autor sagrado, ele sabia dessa condição humana, desse sentimento humano. E ele escreveu o seguinte, no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz assim: sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no momento derradeiro tua vida se enriqueça. Parece que ele sabia o que se passava no coração, na mente do ser humano. Sofre as demoras de Deus. As pessoas, elas tendem a imaginar ou pensar dessa maneira, dessa forma. Somos tentados a imaginar que Deus está demorando. E aqui eu lembro das irmãs Marta e Maria, lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos ver essa passagem? Vai dizer para nós o seguinte, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Jesus ele foi informado de que Lázaro estava muito doente, muito enfermo. E as irmãs estavam chamando Jesus lá para poder fazer algo, para poder intervir. E diz a palavra, João 11, 5 e 6. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Eram os 3 irmãos. E diz o versículo 6. Mas, embora tivesse ouvido que Lázaro estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Preste atenção a isso. Demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. É muito importante compreendermos que o tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso. Agora é muito importante saber que Deus não está demorando. Ele chega sempre no momento certo nas nossas vidas. Tem o momento certo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para cada coisa aqui debaixo do sol. E quando Jesus chegou para falar com aquelas 2 irmãs, uma delas disse: se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós também cobramos Deus por Ele ter chegado atrasado, por Ele, ou aparentemente Ele ter chegado atrasado, mas Ele não chegou atrasado. Ele não chega atrasado. A questão é que o que o Senhor estava preparando era algo muito maior do que elas imaginavam. Querido filho, querida filha, já guarde isso no seu coração aí. O que Deus está preparando para você é muito maior do que você imagina, do que você talvez esteja até clamando para Deus. Veja o que a Bíblia diz
Efésios capítulo 2, versículo 20. Aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Muitas vezes nós não entendemos porque a promessa ainda não chegou, porque a graça não aconteceu, porque o milagre não se manifestou ainda. Mas nós precisamos estar atentos a isso. O que Deus está preparando é muito maior, é muito melhor. É uma questão de confiar em Deus, de esperar em Deus, de se dedicar a Deus, como disse Eclesiástico 2, se dedicar a Deus, colocar a nossa fé em ação, se manter em expectativa. O que o inimigo quer é que você possa duvidar de Deus. Vamos ver o que Abraão fez? A Bíblia diz em Romanos 4, no versículo 20, que diante da promessa de Deus, Abraão não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. A promessa ainda não tinha chegado, não tinha acontecido, vários anos já estava se passando, mas ele não desconfiou, ele não desanimou, pelo contrário, ele deu glória a Deus. Enquanto você espera, enquanto você aguarda, enquanto aparentemente Deus está demorando, continue dando glória a Deus, continue acreditando, continue confiando, porque o que Deus está preparando são coisas maiores, bem maiores na tua vida. Lembra os discípulos naquela tempestade? Que eles começaram a se desesperar e chamar Jesus que dormia ali no barco? Muitas vezes é assim que nós pensamos, que Deus está demorando, que Ele não liga, que Ele não se importa que a gente esteja afundando. Mas Deus se importa sim. Deus está contigo, Ele está no barco da tua vida. E mais cedo ou mais tarde, o milagre vai acontecer. A graça vai se manifestar. Assim como aconteceu com Lázaro, não foi apenas uma cura, como aquelas irmãs queriam que Jesus realizasse. Foi algo mais poderoso, foi uma ressurreição. E aquele milagre foi para a glória de Deus. O que vai acontecer, o que vai se manifestar na sua vida, será para a glória de Deus. Por isso, continua acreditando, continua confiando, continua esperando, continue se dedicando a Deus com paciência. Vai chegar o que Deus disse que ia acontecer. Vai se cumprir toda promessa da parte do Senhor. É uma questão de tempo, é uma questão de confiar em Deus, é uma questão de esperar e saber que Deus não é homem para mentir. Coloque aqui nos comentários, declare aqui nos comentários: eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Querido filho, querida filha, se essa mensagem está abençoando a sua vida neste dia, deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem com mais alguém que precisa receber tudo aquilo que o Senhor nos falou ao coração. Fica na paz, com Deus e com a Virgem Maria.